nós vamos estar divulgando em primeiríssima mão o resultado da pesquisa Vox Populi Cidade Verde. Luizinho, com a sua permissão, eu vou até o estúdio do Jornal de Mato Grosso falar com a apresentadora e editora-chefe, a Francesca Borgo. Posso? Boa tarde, tudo bem, Pop? Boa tarde a todos. Tudo bem com você, Francesca? Tudo bem, tudo jóia. Estamos aqui com notícias quentinhas para vocês. Francesca, eu estava dizendo aqui às cheirosas e todos que nos assistem em Mato Grosso. Você tem ideia da expectativa, não só dos candidatos, como de todos aqueles que acompanham para o interior, na capital. Você tem ideia da expectativa em torno do anúncio desse resultado da pesquisa, né, Francesca? Não só dos candidatos, dos eleitores mesmo. Tá todo mundo querendo saber como que tá, quem tá na frente, quem tá atrás, quem tá chegando pertinho, e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Então, considere-se à vontade, seja bem-vindo ao Cidade 40 Graus e dê, por favor, o resultado. Você vai começar por onde, Francesca? Vamos lá. A primeira rodada da pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band nas eleições de 2010 aponta o atual governador Silval Barbosa como favorito para ser reeleito ainda no primeiro turno. Mas é preciso lembrar que a pesquisa mostra também que 1/4 dos eleitores ainda não decidiu em quem votar no dia 3 de outubro. Veja os números. Na modalidade que mede a intenção de voto estimulada, Silval Barbosa, do PMDB, aparece com 38% das intenções de voto. Wilson Santos, do PSDB, vem em segundo lugar com 18% da preferência, seguido por Mauro Mendes, do PSB, com 15%. Marcos Magno, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Votos em branco e nulos somam 3% e 25% dos eleitores ainda se dizem indecisos, faltando pouco mais de um mês para a eleição. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde também apurou a tendência do eleitorado na capital. Vamos aos números. Em Cuiabá, Silval Barbosa também lidera com 32% das intenções de voto. Na capital, o candidato do PSB, Mauro Mendes, fica na segunda colocação com 26% da preferência do eleitorado, seguido pelo candidato do PSDB, Wilson Santos, que aparece com 19% da preferência. Já Marcos Magno, do PSOL, tem 1% dos votos. Em Cuiabá, 4% dos eleitores pretendem anular ou votar em branco e 18% estão indecisos. Na modalidade espontânea, metade do eleitorado se diz indeciso, mas a tendência de liderança do atual governador se mantém. Confira. Silval Barbosa tem a preferência espontânea de 25% do eleitorado. Wilson Santos vem em segundo com 11% e Mauro Mendes surge na sequência com 9% dos votos. Marcos Magno não pontua nesta modalidade. Outros nomes citados espontaneamente também aparecem com traço na pesquisa. 2% dos eleitores manifestaram intenção de anular ou votar em branco e 53% estão indecisos em quem votar. A pesquisa na capital, na modalidade espontânea, mantém a mesma tendência da estimulada, com Silval na liderança e Mauro Mendes ocupando a segunda posição. Confira os dados. Silval Barbosa é citado espontaneamente como preferido por 24% do eleitorado cuiabano. Mauro Mendes vem em segundo com 19% e Wilson Santos aparece com 14% das intenções de voto. Outros aparecem com traço na pesquisa. 4% vão votar em branco ou nulo e 39% se dizem indecisos na capital. E no quesito rejeição, quando o eleitor diz que não votaria de jeito nenhum, o candidato Wilson Santos é o mais citado, principalmente na capital. No estado, Wilson Santos é rejeitado por 20% do eleitorado, seguido de Marcos Magno, do PSOL, com 14%. Silval Barbosa tem 7% de rejeição e Mauro Mendes 6%. Na capital, a rejeição a Wilson Santos atinge 42%. Marcos Magno tem 13% de rejeição, Mauro Mendes 11% e Silval Barbosa 7%. Bom, você acompanhou aí a Francesca, nossa apresentadora e editora-chefe do Jornal de Mato Grosso.
a primeira rodada com os candidatos a governo. Só que a pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde, ela também foi a campo para ouvir a opinião no Senado. É isso, Francesca? É isso mesmo, ainda tem mais informações pra gente. Para o Senado, são 2 vagas em disputa, ou seja, o eleitor poderá votar em até 2 candidatos. Na modalidade estimulada, somados o primeiro e o segundo votos, o quadro é o seguinte. Se as eleições fossem hoje, o candidato do PR, Blairo Maggi, apareceria em primeiro lugar com 34% das intenções de voto. O candidato do PSDB, Antero Paes de Barros, na segunda colocação com 15% dos votos, empatado tecnicamente com Carlos Abicalil, do PT, com 13 pontos percentuais. O candidato Pedro Taques, do PDT, tem 4% da preferência, seguido do candidato do PSOL, procurador Mauro, com 2 pontos percentuais, e de Jorge Yanai, do Democratas, com 1%. 4% dos entrevistados disseram que vão anular ou votar em branco e 27% ainda se mantêm indecisos. Ô, Francesca, agora nós podemos já então complementar as informações com o resultado para presidente? Podemos, claro. Olha só, na modalidade estimulada, se as eleições fossem hoje, a candidata Dilma Rousseff, do PT, teria 53% da preferência dos mato-grossenses. José Serra, do PSDB, aparece com 30% das intenções de voto e Marina Silva, do PV, com 5 pontos percentuais. Os candidatos Zé Maria, do PSTU, Rui Costa Pimenta, do PCO, Plínio Arruda Sampaio, do PSOL e Ivan Pinheiro, do PCB, não pontuaram na pesquisa. 11% dos entrevistados manifestaram a intenção de anular ou de votar em branco. A pesquisa Vox Populi TV Cidade Verde Band foi realizada entre os dias 21 e 24 de agosto de 2010. Foram realizadas 1.000 entrevistas representando todos os segmentos socioeconômicos e demográficos do estado. As entrevistas foram pessoais e domiciliares e a margem de erro, como a gente já disse, é de 3,1 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada junto ao TRE e ao TSE sob os números 30477-2010 e 25545-2010, respectivamente. Mais informações e mais detalhes da pesquisa você pode conferir na edição de hoje do Jornal de Mato Grosso, que começa às 5h40 da tarde. Pop, é com você. Excelente, obrigado, viu, Francesca?